No coração do Sudeste Asiático, cercado por imponentes vulcões e as águas cristalinas do Mar do Sul da China, está localizado o arquipélago das Filipinas. Possivelmente o lugar mais próximo do paraíso na Terra, um país cheio de contrastes com maravilhas tão excepcionais quanto seus modos de vida. Com mulheres que adoram o homem branco a ponto de desejar atrair turistas em busca de um par, ou realidades muitas vezes tão extremas quanto pessoas vivendo em cemitérios ou sob bueiros entre as ruas mais inóspitas do planeta. Uma região com etnias tão extraordinárias como a tribo Bajau, também chamados de homens-peixe, cujos corpos se adaptaram de forma surpreendente ao ambiente, ao ponto de se modificarem geneticamente, desenvolvendo verdadeiros superpoderes que os ajudam a mergulhar por vários minutos sob as águas do mar mais belo do mundo. Prepare-se para descobrir um dos países mais bonitos do planeta, com paraísos como a ilha de Palawan ou regiões como El Nido, considerada por muitos como a ilha mais bonita do mundo, ou lugares como o vulcão Taal, cujo lago fica dentro de uma cratera vulcânica, com outra ilha dentro do mesmo lago, criando a ilusão surreal de um lugar que não parece real. Um paraíso que tem muito a ver com o fato de estar situado no cinturão de fogo do Pacífico, uma das áreas mais propensas a desastres naturais, cataclismos que moldam esta paisagem extraordinária. Um país cheio de contrastes, onde vivem o tubarão-baleia e os maiores crocodilos do planeta, com coqueiros assassinos e curiosos concursos de beleza em que centenas de mulheres consideradas por muitos como as mais belas do Sudeste Asiático desfilam com biquínis minúsculos sob o olhar atento de turistas estrangeiros. Um lugar com tradições únicas como o Rum Imbaru, no qual os convidados de um casamento constroem uma casa para os recém-casados, que depois são incentivados a se recolherem a um quarto para aproveitarem sua noite íntima enquanto a festa continua. Fique atento, em breve, você vai viajar conosco pelas Filipinas, que talvez seja um dos lugares mais belos e extraordinários do planeta. Vamos começar. Certamente existem poucos lugares tão fascinantes, complexos e cheios de contrastes como as Filipinas. Um arquipélago com uma das naturezas mais exuberantes do planeta, com praias de areia branca, montanhas vulcânicas e uma vegetação que parece saída de um sonho tropical. Mas também é um país extremo em seus desafios, sendo considerado um dos mais densamente povoados do mundo, com um quarto de sua população vivendo em condições de extrema pobreza. Apesar dessas dificuldades, o país apresenta contrastes surpreendentes, como seu notável nível de alfabetização, um dos mais altos do Sudeste Asiático, onde mais de 95% dos filipinos, com mais de 15 anos, receberam educação formal. Em suas ruas, as histórias do passado se misturam com as realidades do presente, enquanto uma vida vibrante, cheia de esperança e luta se desenrola a cada passo. Esse arquipélago é composto por mais de 7.000 ilhas que se estendem por uma área aproximada de 300 mil quilômetros quadrados. Para colocar em perspectiva, seu tamanho é semelhante ao da Nova Zelândia ou metade do território da Itália. Mas apesar de sua extensão reduzida, sua população é enorme, com mais de 110 milhões de habitantes. As Filipinas apresentam uma das maiores taxas de crescimento populacional do mundo, o que gera uma pressão enorme sobre seus recursos e espaço vital. Algo que está diretamente ligado ao fato de que neste país estão alguns dos bairros mais sombrios do planeta. As Filipinas não são estranhas às dificuldades do passado. Durante séculos foram colonizadas por diversos impérios, dos espanhóis aos norte-americanos, o que deixou uma marca profunda em sua cultura e sociedade. Uma curiosidade que poucos conhecem é que o nome Filipinas vem do rei Felipe II da Espanha, que no século XV decidiu dar seu nome ao arquipélago, numa época em que o Império Espanhol nunca via o pôr do sol. O explorador malaguenho Rui Lopes de Villa-Lobos chegou às então conhecidas como Ilhas do Poente com a intenção de uni-las à coroa espanhola. Depois de colonizá-las, ele as batizou como Ilhas Filipinas, em homenagem ao então príncipe das Astúrias e futuro rei Felipe II. Assim de Felipe, Filipinas.
E de Filipinas surgiu o nome definitivo, Filipinas. Essa influência espanhola ainda é muito visível no país, não só em sua arquitetura e tradições, mas também em sua língua. Embora o espanhol não seja mais amplamente falado pela população em geral, seu legado linguístico é evidente. O filipino, uma das línguas oficiais, compartilha aproximadamente 60% de seu vocabulário com o espanhol, o que constitui um elo único entre os dois países. Embora o espanhol como língua materna seja pouco comum, muitas palavras e frases são compreensíveis para os filipinos, o que facilita certa comunicação básica com falantes de espanhol. Além do filipino, são falados mais de 100 dialetos nas Filipinas, o que mostra sua rica diversidade cultural. A vida das pessoas que habitam este arquipélago pode ser difícil, mas a esperança e o senso de comunidade sempre foram pilares fundamentais. O contraste entre as áreas mais desenvolvidas e os bairros mais pobres, como Tondo, o bairro mais superpovoado do mundo, onde dizem que as pessoas dormem até dentro de bueiros, é realmente perturbador. Em breve entraremos em detalhes sobre a vida extrema no distrito de Tondo. Mas antes, vamos conhecer a capital das Filipinas, Manila, a cidade onde está localizado Tondo, e também um dos lugares mais densamente povoados do planeta, com mais de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado em algumas de suas áreas. Para colocar isso em perspectiva, imagine mais de 200 pessoas espremidas em um campo de futebol todos os dias. Nessa cidade, muitas pessoas ganham menos de 10 por dia, enfrentando um desafio diário para sobreviver. Essa situação extrema está ligada à alta taxa de natalidade do país, um fenômeno muito relacionado à religião e à falta de acesso a métodos contraceptivos em algumas regiões. Apesar desses desafios, os filipinos são conhecidos por sua cordialidade e simpatia, ganhando o apelido de País do Sorriso. Uma cordialidade humana que se reflete na forma como os filipinos interagem entre si, estando sempre dispostos a ajudar, compartilhar um momento e fazer todos se sentirem bem-vindos, até mesmo estranhos. Por isso, as ruas da cidade são cheias de vida, mas também de uma profunda desigualdade. É comum que pessoas vivam em condições extremas, chegando a habitar lugares tão extraordinários quanto os cemitérios. Em alguns desses cemitérios, famílias se acomodam entre os túmulos, construindo pequenas moradias improvisadas sobre os nichos ou até dentro de mausoléus, criando uma convivência estranha com os mortos. Para elas, a vida cotidiana acontece entre as lápides e as memórias dos que já partiram, com crianças brincando perto das sepulturas e adultos trabalhando ou descansando entre estátuas de mármore. Embora a pobreza seja a principal razão que leva essas pessoas a viver nesses lugares, também é uma forma de sobreviver num espaço onde o custo de vida e a superlotação urbana são insuportáveis. Mas neste país existe um cemitério ainda mais extraordinário e famoso. É o cemitério submarino de Camiguin. Localizado na ilha vulcânica de Camiguin, no sul do país, esse lugar é único porque os túmulos e cruzes estão submersos no mar, criando uma paisagem surreal. O cemitério submarino de Camiguin surgiu após uma erupção vulcânica na região em 1870. Durante a erupção, o vulcão Riboc causou uma destruição maciça na antiga cidade de Catarmã. A erupção não só devastou a cidade, como também rompeu uma represa, gerando uma inundação que cobriu a área onde se localizava o cemitério original. As águas avançaram, submergindo os túmulos e criando o cenário único que conhecemos hoje. Após a tragédia, os habitantes de Camiguin, ao invés de reconstruírem o cemitério em terra firme, decidiram continuar enterrando seus mortos no mar, mantendo assim este cemitério subaquático. Hoje, o local é uma atração turística fascinante, especialmente para mergulhadores, que podem observar os túmulos e cruzes submersos nas águas cristalinas da ilha. Pensando em maravilhas naturais, uma viagem pelas Filipinas nunca seria completa sem explorar seus maiores tesouros, os lugares onde a beleza foi moldada por séculos de evolução e pela natureza deste país tão extremo. Entre essas joias, Palawan se destaca como a ilha mais bela das Filipinas e uma das mais lindas do planeta. Um verdadeiro paraíso que atrai viajantes de todo o mundo.
Localizada no sudoeste do arquipélago, Palawan oferece uma paisagem que parece tirada de um sonho, com seu clima tropical, montanhas cobertas por selva, praias de areia branca e águas cristalinas. Sua formação geológica também é impressionante, com lagoas subterrâneas, montanhas calcárias e uma biodiversidade única que fazem dela um santuário natural. As praias de Palawan também são espetaculares. Entre elas, El Nido, com sua areia fina e águas azul turquesa, são reconhecidas como algumas das mais bonitas do mundo. Esse reconhecimento tem muito a ver com o espaço ao redor, a clareza de suas águas e um recife de coral único no mundo, que atrai tanto mergulhadores experientes quanto iniciantes. Esse recife abriga uma incrível variedade de vida marinha, como peixes tropicais, tartarugas e corais multicoloridos, criando um paraíso para os amantes do mergulho. Além disso, a ilha de Palawan é o lar de espécies únicas como o crocodilo de água salgada e o macaco de cauda longa, que a tornam um destino imperdível para ecoturistas e biólogos. Entrando nos detalhes do crocodilo de água salgada, é bom saber que é uma das criaturas mais impressionantes e temíveis do planeta devido ao seu enorme tamanho e poder letal. Ele habita principalmente em áreas mais isoladas e menos frequentadas por humanos, como manguezais e estuários das regiões mais remotas de Palawan. Felizmente para os turistas que querem aproveitar a beleza de paraísos como El Nido, esse perigoso réptil não se encontra próximo às zonas turísticas, pois prefere habitats menos alterados pela atividade humana. No entanto, como em qualquer ambiente natural, é sempre recomendável estar atento aos sinais de advertência. Entrando nos detalhes desses impressionantes animais, é interessante saber que as Filipinas abrigam alguns dos maiores crocodilos do planeta. Em 2009, um caso estarrecedor abalou uma pequena comunidade na ilha de Mindanao, ao sul das Filipinas, onde um crocodilo gigantesco atacou e tirou a vida de 2 estudantes, gerando uma onda de medo que se espalhou rapidamente pela região. Durante os 2 anos anteriores, o crocodilo aterrorizou os moradores, atacando pescadores e matando búfalos d'água, o que espalhou o pânico pelas vilas próximas. A captura dessa fera foi um grande desafio. Um caçador experiente de crocodilos, após meses de busca, conseguiu capturar o animal, que media mais de 6 metros de comprimento. Esse crocodilo, apelidado de Lolong, foi capturado nas Filipinas e é reconhecido até hoje como o maior crocodilo já registrado, com um comprimento oficial de 6,17 metros. O mais surpreendente é que relatos de testemunhas sugeriam que o verdadeiro culpado era muito maior, podendo ter atingido, segundo estimativas locais, até 12 metros. Desde Mundo Sem Censura, esperamos que fossem mais imaginações ou lendas, ou que, se for verdade, esse crocodilo jamais resolva se aproximar de uma vila ou povoado filipino. Esse caso deixou uma marca que ainda perdura nas comunidades próximas, onde a presença desses predadores continua sendo temida e respeitada. As histórias de crocodilos gigantes ainda são contadas entre os habitantes, com um ar de mistério e terror. Mas embora pareça incrível, tanto em Palawan quanto no resto das Filipinas, existe um perigo muito mais inesperado e letal que os temidos crocodilos: o coco. As Filipinas são o segundo maior produtor mundial de coco e um dos principais exportadores de manga do mundo. As plantações de coqueiros estão espalhadas por todo o país e foram implantadas durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver o setor agrícola. Esse fruto também é essencial na vida cotidiana dos filipinos, sendo não apenas uma fonte-chave de sustento, utilizado em diversos produtos, desde alimentos até bebidas, óleos e cosméticos, mas também se tornou uma das principais causas de mortes acidentais no país. As palmeiras de coco, que podem atingir alturas impressionantes de até 30 metros ou mais, produzem frutos que, ao cair, descem com uma força impressionante. Um único coco que se desprende do alto de uma árvore pode causar ferimentos graves ou até ser fatal. Neste país, disse que morrem mais filipinos por ano com quedas de cocos na cabeça do que por muitos outros tipos de acidentes ou perigos.
Esse grande risco, embora pouco conhecido pelos turistas, é uma realidade em áreas rurais e próximas das plantações de coco, onde os coqueiros, apesar de símbolos de vida e prosperidade, também representam um risco oculto, especialmente para aqueles que passam sob sua sombra. Voltando às maravilhas de Palawan, vale a pena entrar nos detalhes da região conhecida como El Nido, um lugar onde a magia natural atinge seu auge. Esse arquipélago é formado por 45 ilhas e recifes cercados por um mar de cor azul intensa e ladeados por enormes formações rochosas kársticas. A paisagem é tão impressionante que frequentemente se diz que parece tirada de um filme de aventura. As lagoas escondidas, como a famosa Laguna Secreta, são um destino único para os viajantes que desejam explorar paisagens intocadas e relaxar em um ambiente completamente afastado da agitação. Para os aventureiros, El Nido oferece uma variedade de atividades como passeios de caiaque, mergulho ou trilhas por suas montanhas. Os viajantes podem explorar suas praias desertas, nadar em águas turquesa e desfrutar da tranquilidade desse paraíso tropical. El Nido também é conhecido por seu ambiente relaxado e hospitalidade, tornando-o um local ideal para escapar do estresse da vida cotidiana. Em seus vilarejos, os locais são acolhedores, sempre dispostos a compartilhar histórias sobre sua cultura e tradições. Além disso, a oferta gastronômica da região é incrivelmente fresca, com frutos do mar recém-pescados servidos em diversos restaurantes à beira-mar por preços muito acessíveis. Comer diante das águas turquesa, cercado por esse paraíso, transforma cada refeição em uma experiência única. Pensando nas águas do mais precioso dos mares, chegou o momento de conhecer a tribo mais extraordinária das Filipinas, os Bajau, também conhecidos como os Homens-Peixe. Os Bajau são um grupo étnico nômade que habita as águas do Sudeste Asiático, principalmente nas zonas costeiras das Filipinas, Malásia e Indonésia. Seus lares são tão extraordinários quanto eles, pois não estão em terra firme, mas sim em pequenas embarcações de madeira, conhecidas como lepa-lepa, e aldeias flutuantes, construídas sobre estacas em águas rasas. Durante séculos, os Bajau viveram quase exclusivamente no mar, levando uma vida itinerante que lhes proporcionou uma compreensão íntima dos oceanos, única no mundo. Para essa tribo, o mar não é apenas seu lar, mas também sua principal fonte de sustento. É por isso que os Bajau são conhecidos também por serem excepcionais pescadores e coletores de frutos do mar, habilidade que aperfeiçoaram ao longo de gerações. Essa conexão extraordinária com o mar pode ser observada em sua tradição mais marcante, conhecida como Rumbaru, que se traduz literalmente como Casa Nova. Essa tradição ocorre logo após o casamento e simboliza o começo de uma nova vida para o casal Bajau. Para ajudá-los nisso, imediatamente após a cerimônia, a família próxima dos noivos se reúne para construir uma casa flutuante, que será o lar do novo casal. Essa construção é muito mais que um gesto simples. É um ato coletivo que reforça os laços familiares e comunitários, garantindo que o casal tenha seu próprio espaço no vasto mar. Assim que a casa está pronta, os Bajau celebram com uma grande festa, marcando o fim da construção e o início de uma nova etapa para os recém-casados. Durante esse banquete, a comunidade se une para compartilhar comida, música e alegria, em uma celebração que pode durar horas. O ponto alto dessa tradição chega quando, no meio da comemoração, os noivos são convidados a consumar sua noite de núpcias em sua recém-construída casa flutuante. Esse ato é visto como a culminação do ritual, onde a paixão e o amor dos recém-casados se revelam na intimidade de seu novo lar, flutuando sobre as águas, testemunha da vida de seus ancestrais. Mas o que realmente distingue os Bajau não é apenas sua capacidade de viver no mar, mas como seus corpos evoluíram para se adaptar a esse ambiente extremo. Diversos estudos científicos recentes revelaram que os Bajau possuem uma mutação genética que lhes permite mergulhar a profundidades impressionantes e permanecer debaixo d'água por longos períodos, sem o uso de equipamentos de mergulho. Essas mudanças ocorreram ao longo de séculos, tornando-os realmente os homens-peixe, como muitos os conhecem.
Uma das adaptações mais surpreendentes é o aumento do baço, um órgão que nos Bajau é cerca de 50% maior do que o de uma pessoa comum. Esse aumento do baço permite que armazenem mais glóbulos vermelhos, o que por sua vez aumenta a quantidade de oxigênio disponível no corpo durante mergulhos longos. Esse fenômeno, conhecido como reflexo de imersão, é uma adaptação evolutiva que oferece grande vantagem quando mergulham em busca de alimento. Assim, podemos dizer com segurança que os Bajau desenvolveram superpoderes graças à forma como convivem com seu ambiente, a ponto de serem considerados homens-peixe, tornando-se o elo mais próximo entre os humanos e as criaturas marinhas. O mais próximo que temos das míticas sereias na realidade. Graças a tudo isso, os Bajau desenvolveram uma capacidade impressionante de prender a respiração debaixo d'água, conseguindo fazê-lo por mais de 5 minutos, o que lhes permite descer a profundidades superiores a 70 metros. Algo que causaria descompressão fatal para a maioria dos humanos, podendo levar à morte, e lhes dá a reputação de serem os melhores mergulhadores do mundo. É como se o oceano tivesse moldado seus corpos para transformá-los em seres sobre-humanos, capazes de desafiar os limites do que o resto da humanidade considera possível. Pensando nisso, aproveitamos para te perguntar: quanto tempo você acha que aguentaria debaixo d'água? Gostaria de ter superpoderes como os Bajau ou preferiria conhecer mais a fundo o povo filipino e seus lugares mais incríveis? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor forma de apoiar o mundo sem censura, ajudando-nos também a continuar trabalhando para te trazer o melhor conteúdo. Além disso, será ótimo te ler, para que juntos possamos ter uma ideia da diversidade de realidades entre nós. Então, obrigado. Uma vez mais, conhecemos a tribo mais extraordinária deste país e uma das mais incríveis do mundo. É bom descobrir alguns dos lugares e realidades mais controversos dos filipinos neste país. Devido à pobreza e à falta de oportunidades em algumas áreas das Filipinas, existem realidades difíceis. Sabe-se que muitas mulheres, às vezes impulsionadas pela necessidade econômica, se oferecem aos turistas ou tentam conquistá-los, buscando relacionamentos com eles como forma de subsistência. Em um país onde o salário mínimo diário gira em torno de 10, muitas pessoas precisam buscar a melhor maneira de viver, e isso deu origem a situações complexas, onde as mulheres, em particular, frequentemente procuram formas de melhorar sua qualidade de vida e superar as dificuldades que enfrentam. Nesse contexto, muitas mulheres filipinas se aventuraram a buscar relacionamentos com homens estrangeiros como uma forma de escapar da pobreza, buscando uma melhor qualidade de vida e estabilidade emocional. Esse fenômeno, embora controverso, deu origem a uma espécie de indústria não explícita, na qual resorts e agências de viagens promovem o romance ao estilo filipino, dirigindo-se a homens ocidentais que buscam um relacionamento sério ou, em alguns casos, mais informal. Destinos como a ilha de Siargao ganharam notoriedade por atrair turistas ocidentais, com a promessa de encontrar parceiras, particularmente entre aqueles que estão dispostos a oferecer uma vida melhor a mulheres que veem neles uma oportunidade de melhorar seu futuro. Devido a isso, são muitas as vozes que indicam que as mulheres filipinas adoram o homem branco, a tal ponto que tentam atrair esses turistas em busca de parceiras no país. Segundo elas, quanto mais branco, melhor. Por todas essas coisas, nas Filipinas, as festividades e tradições frequentemente combinam cultura, espetáculo e um toque de sensualidade, especialmente em destinos turísticos. Uma das expressões mais chamativas dessa mistura é o famoso Bikini Open, um evento que se celebra em diversas praias e lugares turísticos, como Boracay, Puerto Galera e algumas partes de Cebu. Durante esses desfiles, centenas de filipinas desfilam em minúsculos biquínis sob o olhar atento de turistas estrangeiros, mostrando não apenas sua beleza, mas também sua confiança e alegria. Esses eventos costumam incluir música vibrante, danças ao ritmo das ondas e concursos que exaltam a elegância e sensualidade das participantes, o que os torna uma experiência fascinante tanto para os locais
quanto para os visitantes. Além do espetáculo, o Bikini Open tem um ar de sedução implícita que atrai especialmente os turistas solteiros em busca de conhecer as Filipinas sob uma perspectiva mais íntima e relaxada. Essas festividades não apenas celebram a beleza feminina, mas também o espírito festivo e a hospitalidade filipina. Você gostaria de aproveitar um Bikini Open? Você se atreveria a ser quem dança? Adoraremos ler você nos comentários. E se a resposta for sim, é bom saber que lugares como White Beach, em Boracay, ou Sabang Beach, em Porto Galera, são famosos por abrigar esses eventos. Em breve entraremos nos detalhes de alguns dos motivos que fazem com que boa parte do mundo considere os filipinos como os homens e mulheres mais belos do Sudeste Asiático. Mas antes disso, você conhecerá o bairro mais marginalizado e sombrio do país. Um dos lugares mais extremos para se viver no planeta. O bairro mais assustador das Filipinas, o bairro de Tondo. Tondo encontra-se em Manila, a capital do país e a cidade com a maior extensão de bairros marginalizados do mundo. Embora não existam dados oficiais, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas em Manila vivam nesse tipo de bairro marginalizado. O distrito de Tondo é o único entre todos eles, já que é considerado o bairro mais superlotado do mundo. Em suas ruas, misturam-se histórias de luta, de pobreza extrema e de um espírito indomável que se recusa a se render. A vida em Tondo é o melhor reflexo da dura realidade que enfrentam muitas comunidades filipinas. Em Tondo, as crianças brincam nas ruas empoeiradas, enquanto as famílias tentam sobreviver em casas improvisadas. A pobreza extrema, as limitações de espaço e as altas taxas de natalidade geraram uma situação em que muitas famílias lutam para encontrar um lugar para viver, muitas vezes compartilhando um espaço reduzido com outras famílias. Para os habitantes de bairros como Tondo, a luta diária pela sobrevivência em um ambiente superpovoado é uma realidade constante. Com uma média de 880 mil pessoas por milha quadrada, existindo zonas em que se aglomeram até 200 mil pessoas por milha quadrada. Para colocar em perspectiva, seria como se em um campo de futebol vivessem entre 220 e 550 pessoas. Devido a essa realidade, nesses bairros, as moradias são construídas de forma improvisada e com poucos recursos, em qualquer lugar, sendo infelizmente um dos mais comuns construí-las perto de grandes lixões tóxicos onde trabalham muitos dos habitantes. As casinhas costumam ser muito pequenas e de materiais nada resistentes, vivendo nelas famílias muito grandes normalmente, já que as Filipinas contam com a maior taxa de natalidade de todo o Sudeste Asiático. Esses lugares também carecem de água corrente, de banheiros, cozinhas e ventilação adequada, sendo infestados por doenças que tornam muito difícil sobreviver. Muitas pessoas, inclusive, vivem dentro do esgoto devido à falta de espaço e à alta criminalidade no distrito de Tondo. Além da alta densidade populacional, também enfrentam numerosas atividades criminosas que fazem parte do cotidiano dos residentes, o que torna a sobrevivência ainda mais difícil. A presença de gangues, o tráfico de substâncias ilegais e outros tipos de crime são comuns nessa área, contribuindo para um ambiente de insegurança e violência constante. Essas condições fazem com que os moradores tenham tanta dificuldade para sobreviver e melhorar suas condições de vida que este seja um dos lugares mais horríveis e perigosos do planeta. Como você pode ver, certamente este bairro está no topo dos lugares mais horríveis para se viver, um contraste muito contrário à beleza incomparável deste país e de seu povo. Como comentávamos, as mulheres e homens das Filipinas são considerados os mais belos do Sudeste Asiático, e muito disso se deve à mistura cultural e étnica que existiu nesse paraíso natural durante séculos. Seu atrativo físico deve-se, em parte, à mistura de raças que caracteriza o país, produto de seu passado colonial, que combinou influências indígenas, espanholas, americanas e asiáticas. Esse caldeirão cultural deu origem a uma população diversa e deslumbrante, onde se encontram traços exóticos e únicos, tão cativantes quanto a paisagem que os rodeia. Falando de tradições, um dos passatempos mais queridos pelos filipinos é o karaokê.
Dizer que eles gostam de karaokê é pouco, já que são profundamente apaixonados por ele. Em qualquer canto das Filipinas, seja na agitada cidade ou em uma aldeia remota nas montanhas, você pode encontrar um karaokê onde as pessoas se reúnem para cantar e desfrutar da companhia. Não importa se nem todos têm vozes privilegiadas. O importante é se divertir, rir e fazer parte da festa. Em muitos lares, as famílias alugam máquinas de karaokê por 24 horas, especialmente para celebrações como aniversários, o que pode resultar em noites barulhentas, cheias de canções e alegria. Embora o volume possa ser alto, os vizinhos entendem que é uma celebração e, por sua vez, sabem que também poderão desfrutar dessa mesma liberdade quando chegar sua vez. Outra curiosidade que surpreende muitos está na gastronomia filipina, outro reflexo de sua rica cultura. Entre as iguarias mais usuais e conhecidas, encontra-se o balut, um ovo de pato fertilizado que, embora possa parecer estranho para os visitantes, é um lanche muito comum nas ruas das Filipinas. Seu sabor é apreciado por muitos e é considerado uma iguaria típica que se desfruta especialmente nas noites festivas ou em reuniões familiares. Embora seu consumo tenha diminuído devido à influência da comida ocidental e à poluição dos rios, o balut continua sendo um símbolo da gastronomia filipina. Em muitos mercados noturnos, os vendedores ambulantes oferecem essa iguaria enquanto narram com orgulho seu significado cultural. Prová-lo é um ato que vai além do sabor. É mergulhar em uma das tradições mais antigas e curiosas do país. Você se atreveria a prová-lo? Será ótimo ler você nos comentários. Obrigado. Pensando em obrigado, é bom entender que nas Filipinas, a cultura do respeito é surpreendente e comove muitos visitantes estrangeiros. No idioma filipino, o uso de palavras como po e opo ao falar com mais velhos é uma demonstração de cortesia profundamente enraizada. Além disso, gestos como tocar a mão de um adulto e levá-la à testa, conhecidos como manopo, são expressões de respeito às gerações mais velhas. Também se empregam termos carinhosos e respeitosos como ate, irmã mais velha, e kuya, irmão mais velho, para se referir a pessoas próximas ou com autoridade. Esse sistema reflete os fortes valores familiares e comunitários que formam a base da sociedade filipina. Continuando com a beleza, as Filipinas contam com um lugar tão mágico que parece irreal. Um lago tão singular que desafia a lógica e parece saído de um sonho. O Lago Taal, na ilha de Luzon. Esse enclave mágico abriga um fenômeno geográfico único no mundo que desconcerta os exploradores mais experientes. Imagine uma ilha que contém um lago, dentro do qual existe outra ilha, que por sua vez cerca outro lago interior. Essa formação, quase como um espelhismo, parece desafiar as leis da natureza e tem sido motivo de fascinação durante séculos. O mistério se origina no vulcão Taal, um dos mais ativos das Filipinas, que modelou essa paisagem extraordinária através de erupções massivas ao longo de milhares de anos. O lago Taal, que rodeia o vulcão, é na verdade uma enorme caldeira vulcânica, formada após uma explosão há milênios. No centro desta caldeira emerge a Ilha do Vulcão, que guarda dentro de si outro lago conhecido como o Lago da Cratera. Como se não fosse suficiente, neste último corpo d'água encontra-se uma pequena ilha chamada Vulcan Point, o surpreendente remanescente de uma antiga cúpula vulcânica. Este fenômeno é mais do que uma curiosidade natural. É um testemunho das forças geológicas que moldaram este paraíso. O conjunto cria uma ilusão de ótica, quase um espelhismo que parece difícil de entender à primeira vista. Mas as Filipinas não encantam apenas por sua beleza natural, mas também por seu dinamismo geológico. Uma realidade que tem muito a ver com o fato de estar situada no cinturão de fogo do Pacífico. Uma das zonas mais ativas e agitadas do planeta, este arco sísmico e vulcânico circunda o Oceano Pacífico, onde placas tectônicas convergem criando frequentes terremotos e atividade vulcânica. Paradoxalmente, esta instabilidade é a responsável pela extraordinária beleza das Filipinas, um país em constante transformação pelas forças da natureza. Com um total de 24 vulcões ativos,
O arquipélago é um testemunho vivo de como o caos pode esculpir maravilhas incríveis. Entre estes vulcões, destaca-se o vulcão Mayon, frequentemente descrito como o vulcão mais bonito do mundo. Graças à sua forma cônica perfeita, este vulcão situado na região de Bicol tem sido um ícone nacional e fonte de fascínio tanto para moradores quanto para turistas. Embora sua beleza serena seja cativante, o Mayon é um vulcão ativo e perigoso, com erupções registradas há séculos. A mais recente, em janeiro do ano de 2018, obrigou a evacuação de milhares de pessoas. Para os visitantes, a área oferece atividades como trilhas em suas encostas, caminhadas que conduzem a mirantes espetaculares e a oportunidade de explorar os arredores enquanto se aprecia sua imponente simetria. Os desastres naturais não são incomuns nas Filipinas e cada um traz consigo um ar de mistério e tragédia. Um exemplo recente é o Haiyan, em 2013, um dos ciclones mais fortes já registrados na história. Alguns habitantes acreditam que os desastres são advertências da natureza, para lembrar da fragilidade do equilíbrio entre os humanos e o ambiente. Em algumas regiões, as lendas locais adicionam uma aura mística a esses fenômenos, como relatos de aparições fantasmagóricas ou luzes misteriosas antes de terremotos e erupções. Além dos vulcões, as Filipinas são um país de paisagens únicas, como as Chocolate Hills, em Bohol, um fascinante conjunto de mais de 1.200 colinas em forma de cone que adquirem um tom marrom na estação seca, assemelhando-se a montes de chocolate gigantes. Deixando de lado as muitas maravilhas naturais das Filipinas, outra das realidades que mais surpreende os turistas nas Filipinas é o jeepney, um transporte local único em seu tipo. Este icônico meio de transporte tem suas raízes na Segunda Guerra Mundial. Quando os filipinos começaram a reciclar os antigos jipes militares americanos para criar uma rede de transporte público. Hoje em dia, esses veículos são barulhentos, coloridos e cheios de personalidade, transportando trabalhadores pelas congestionadas ruas de Manila e outros cantos do país. Antes de descobrir como viajar pelas Ilhas Filipinas da melhor maneira e entender por que é considerado um dos países mais baratos do mundo, exploremos duas de suas principais atrações: seus vibrantes mercados de rua e a incrível experiência de nadar junto ao tubarão-baleia, o gigante mais imponente do oceano. Essas duas experiências, embora muito diferentes, capturam a essência do país, sua conexão com a vida cotidiana e sua incomparável riqueza natural. Os mercados de rua são o coração pulsante das cidades filipinas, especialmente em Manila. Esses espaços não são apenas pontos de comércio, mas também um reflexo da vida cotidiana dos filipinos. Passear por um mercado de rua é mergulhar em um mundo vibrante, onde cores, cheiros e sons se entrelaçam. Desde barracas de comida que oferecem pratos locais como adobo, o panita ou doces tradicionais, até pequenos comércios improvisados que vendem de tudo. Desde roupas até ferramentas, os mercados são um espetáculo por si só. Além disso, em um país onde muitas famílias não têm cozinha ou geladeira, esses mercados tornam-se um recurso essencial para comprar comida fresca todos os dias e ajudar na vida dessas pessoas. Um lugar que não só abastece a população, como também oferece aos turistas uma experiência cultural única. Como está vendo, para os amantes da natureza e do mar, as Filipinas são um verdadeiro paraíso. Entre essas realidades, a de nadar com o tubarão-baleia é uma das experiências mais fascinantes. Cebu, em particular, é um destino imperdível para quem deseja admirar esses gigantes do oceano. Em lugares como Oslob, os visitantes têm a oportunidade de nadar junto a esses majestosos animais. Uma experiência que combina aventura, emoção e uma profunda conexão com a vida marinha. Cebu não só é conhecida pelos tubarões-baleia, mas também por suas paisagens espetaculares, praias de areia branca, águas cristalinas e uma biodiversidade marinha que parece saída de um documentário. Embora o encontro com o tubarão-baleia seja uma experiência inesquecível, também é importante conhecer os debates éticos em torno dessa atividade, especialmente quanto à alimentação artificial desses animais para atraí-los a essas áreas.
Por tudo isso, o melhor é se informar antes de contratar um passeio deste tipo, para entender qual é a melhor forma de desfrutar desta experiência em harmonia com a natureza. Neste ponto da viagem, provavelmente você gostaria de saber qual é a melhor maneira de aproveitar ao máximo este paraíso, descobrindo como chegar a lugares mágicos como El Nido e as diferentes opções que tornam as Filipinas um destino não apenas lindo, mas também econômico. Este país oferece alternativas para todos os bolsos, desde mochileiros até viajantes de luxo, garantindo que qualquer tipo de visitante possa descobrir seus encantos sem se arruinar. Para chegar às Filipinas vindo do exterior, a maioria dos voos internacionais aterrissam em Manila, a capital, ou em Cebu, outra grande cidade com excelentes conexões. Da Europa ou América, os voos geralmente exigem uma escala em cidades asiáticas como Dubai, Singapura ou Hong Kong. Os viajantes espanhóis, assim como muitos cidadãos de países europeus e americanos, não precisam de visto para estadias de até 30 dias, embora seja recomendável verificar as políticas mais recentes antes de viajar. Mover-se dentro das Filipinas é toda uma aventura. O país é composto por mais de 7.000 ilhas, por isso o transporte combina voos, balsas e viagens de ônibus. As companhias aéreas locais, como Seu Pacífico e AirAsia, oferecem voos econômicos para conectar as principais cidades e regiões. Se você quiser explorar uma região tão icônica quanto Palawan, pode voar de Manila a Porto Princesa, a principal porta de entrada, ou diretamente a El Nido, se preferir acesso direto a essa zona paradisíaca. Por exemplo, um voo de Manila a Porto Princesa pode custar entre 22 e 45 dólares americanos, se reservado com antecedência, enquanto um voo direto a El Nido pode ser um pouco mais caro, girando em torno dos 80 dólares ou mais, dependendo da temporada. Para chegar de Porto Princesa, você pode pegar um ônibus ou uma van compartilhada. Opções econômicas que custam cerca de 15 a 20 euros e levam de 5 a 6 horas. Uma vez em El Nido, se locomover é simples. Alugar uma moto é a forma mais popular e econômica de explorar a região, com preços em torno de 5 a 10 euros por dia, de 5 a 11 dólares americanos. Isso permite visitar praias e mirantes no seu próprio ritmo. Para deslocamentos curtos, os triciclos motorizados são outra opção prática e acessível, com tarifas que variam entre 1 e 3 euros, entre 1 e 3 dólares americanos, por trajeto, dependendo da distância. Explorar El Nido e seus arredores é um sonho acessível para a maioria. Os passeios de barco que percorrem as lagoas e praias escondidas geralmente custam cerca de 20 dólares por pessoa e normalmente incluem almoço. Para os aventureiros, alugar um caiaque ou praticar snorkel são outras opções econômicas que permitem admirar a vida marinha e as águas cristalinas desse lugar único. A hospedagem nas Filipinas também tem opções para todos os orçamentos. Em Palawan, por exemplo, é possível encontrar hostels para mochileiros por cerca de 15 dólares a noite, enquanto hotéis e resorts à beira-mar podem custar entre 60 e 200 dólares, dependendo da temporada e comodidades. Quanto à comida, as Filipinas são um paraíso gastronômico com alternativas econômicas e deliciosas. A comida de rua é uma das grandes joias do país, onde por apenas 2 ou 3 euros é possível saborear pratos locais como adobo, os lumpia, rolinhos primavera, ou os famosos espetinhos, de frango e porco. Para um jantar em um restaurante simples, 2 pessoas podem gastar cerca de 20 dólares americanos, enquanto em um local mais exclusivo, o custo pode chegar a 40 ou 50. Como está vendo, seja qual for seu orçamento, com seus custos acessíveis, sua rica cultura e diversidade natural, as Filipinas se consolidaram como um dos destinos preferidos da Ásia. Desde a agitação de Manila até a tranquilidade de Palawan, este país promete experiências inesquecíveis para todo tipo de viajante. Desde Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado a descobrir as Filipinas. Como viu, uma das joias mais fascinantes e belas do planeta. Se for assim, não hesite em deixar um bom like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar para que continuemos trabalhando toda semana para te trazer conteúdos tão interessantes como esses, ou como este vídeo que agora você pode ver
para descobrir um dos lugares mais misteriosos e belos do planeta. Clique nele, você vai gostar.